entrevistada de hoje é a Lucelena Galvão, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é professora de filosofia da Nova Acrópole já há 31 anos. Como se não bastasse, ela também é poetisa, já publicou 4 livros, muitos textos e crônicas. A Lucelena também é palestrante, tanto no Brasil como fora do nosso país, e ela é um fenômeno nas redes sociais e também no YouTube, tendo seus vídeos, todo o seu trabalho nas redes, tendo milhões de views. Então agora eu apresento mais de pertinho uma conhecida de muitos de vocês e que eu estou muito honrada de receber, a professora Lucelena Galvão. Prazer em revê-la, agradeço pela oportunidade e com certeza vamos ter um bom bate-papo, né? Saudades suas. Muitas saudades suas também. Eu quero começar falando um pouco dessa conexão da gente, né, Lúcia? Porque muita gente já me perguntou se eu sou sua parente. Eu falo, não, infelizmente não. As duas são Galvão, mas de famílias diferentes, né? Mas eu me sinto conectada aí a você. Eu e a Lúcia já tivemos a oportunidade de estarmos juntas, né? Trabalhando algumas vezes, em que eu trouxe a Lúcia como uma voz para dentro do corporativo e a gente teve uma experiência super bacana. E também a gente teve a oportunidade de estarmos juntas, né, Lúcia, naquele International Happiness Forum, que você fez a palestra de abertura do Fórum de Felicidade, depois a gente também tinha uma palestra num outro dia, e foi esse ponto nosso de começo de conexão. Então eu tenho muito prazer de estar aqui com você. E eu queria te dizer uma coisa, porque eu acho que nas vezes que a gente se encontrou eu nunca te disse, mas eu queria que você soubesse como eu vejo você e como eu acho que eu gostaria de apresentar você para as pessoas que vão acompanhar esse trabalho, esse bate-papo que a gente vai fazer agora, né? Uma vez eu li num livro, depois você inclusive confirmou isso em uma das suas palestras, que quando a gente vai estudar um pouco da história de Sócrates, a gente percebe que Sócrates é filho de uma parteira, né? Então a mãe de Sócrates, ela ajudava as pessoas a virem ao mundo, o ser humano, né? As mulheres a darem à luz para suas crianças. E Sócrates, uma vez indagado, né, sobre sua mãe, o que ele também fazia, qual era o propósito dele de vida, ele se colocou como um parteiro de almas, né? E aí, Lúcia, eu quando li isso eu fiquei muito tocada, sabe? Para mim, você é uma grande parteira de almas e uma voz que é muito importante nesse momento de mundo, porque eu sinto que você está construindo um ser humano melhor para esse mundo do amanhã que na verdade já começou hoje. Então, para mim, você tem essa função que é muito nobre. Eu não sei se você se vê assim, mas a maneira como eu vejo você, eu queria que você soubesse que você já construiu muito da minha alma, tá? Então é assim que eu te vejo. Enfim, eu gostei. Muito obrigada. Fico muito feliz de saber, embora você exagere um pouco, eu não sou tudo isso, sou só uma no meio de muitos que fazem isso, mas de qualquer maneira, ouvir uma coisa dessas é daquelas coisas que a gente tem a impressão, se eu morresse agora estava ótimo. Já dei o meu recado. Muito bonito você ouvir isso. Muito obrigada. Eu fico bastante tocada de estar na sua frente, espero que eu tenha, porque eu sei que você tem um quilate imenso como ser humano e como professora, filósofa que é, eu espero, né, que a gente possa ter essa conversa e eu podendo criar esse ambiente para você voar. E vamos começar, já que a gente estava falando de futuro, né, e essa série de entrevistas, eu trouxe você porque eu sinto que você é uma dessas vozes, como eu disse, construindo um futuro diferente. Eu quero permitir agora a você um poder de sonhar, né? Qual é o amanhã que você sonha, Lúcia? Como ele é? Seria qualquer coisa. Bom, para mim, maravilhoso. Mas exatamente o que eu faço a vida inteira, Lua, é tentar fazer com que as pessoas também achem essa visão maravilhosa. É isso que eu faço, é isso que Nova Acrópole faz. Eu não imagino muito alguma coisa fora, porque fora as coisas já são perfeitas. Na natureza as coisas já são perfeitas. Mas eu imagino uma natureza humana tão bela quanto essa que a gente vê à nossa volta. Costumava-se dizer, dentro da filosofia platônica, que o ser humano é dotado, sobretudo, de 3 virtudes, que todas as 3 desdobram daí, que é vontade, amor e inteligência. Imagino, e trabalho para isso, um homem com a plenitude dessas 3 virtudes, com vontade, com uma determinação suficiente, com uma força suficiente para levar os seus sonhos até a concretização, sonhos sempre humanos. Uma liberdade tal que ele fosse capaz de se movimentar sem ser tolhido nem por desejos, nem por instintos,
uma capacidade de deixar com que a vida fluísse através dele, uma capacidade de inteligência tal que ele pudesse ter discernimento para cada coisa que se apresentasse, pudesse saber o que o eleva, o que o rebaixa, o que o liberta e o que o escraviza. E uma capacidade de amor tão grande que ele fosse capaz de trabalhar com todo o seu coração, mas não ter desejos pelo fruto, né? Que o fruto fosse da humanidade. Ele fosse capaz de ser pura entrega, sem desejo de frutos, que os frutos fossem para o corpo, que os frutos fossem para o todo. E que essa inteligência dele, de vez em quando, fosse mais do que razão, que essa inteligência dele tivesse um pouco de percepção pura, além de preservar a razão, que isso é importante, mas ele fosse capaz de ter uma percepção profunda das chamadas da sua própria essência, a voz do silêncio, de que falava Helena Blavatsky, das chamadas da natureza, das chamadas do outro, ou seja, que tivesse algo maior do que a própria razão, que pudesse se impor a ela, e que tivesse essa capacidade de agir não simplesmente pelos prazeres sensíveis, mas pelos prazeres inteligíveis, que se apaixonasse por ideias, que se apaixonasse por sentimentos nobres, que amasse profundamente a dignidade humana, a condição humana e sempre a honrasse. Que esses prazeres sensíveis, essa capacidade de se deslumbrar diante de belas ideias, de belos sentimentos, fosse sua maior motivação. Isso, para mim, seria o meu sonho. Você acha que é muito alto, é muito voador? Eu acho que a gente está aqui para sonhar alto, Lúcia, sinceramente. Muito do que você disse também tem a ver com o meu ideal de humanidade. E eu acho que a gente está num momento muito significativo, inclusive, uma oportunidade. A gente já vem há um tempo com um pedido de transição, acho que de vários paradigmas nossos, e agora a gente está num momento importante, eu acho, que tem uma oportunidade enorme da gente se aprofundar e a gente tentar fazer uma viagem para dentro, né? E buscar na gente o que precisa transmutar para a gente se elevar, né? E, curiosamente, a minha segunda pergunta para você ia ser quais seriam 4 valores que você consideraria imprescindíveis para essa humanidade logo agora. Vou chamar amanhã, mas é logo agora, porque eu acho que o amanhã é sempre no segundo seguinte, né, que a gente constrói. Mas acho que você trouxe Platão de uma forma tão bela que então acho que essa tríade ela já me contempla muito e eu quero falar sobre ela mais uma vez, porque você citou vontade, você citou amor, que eu quero me aprofundar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo que eu tinha planejado, isso foi ótimo você trazer desde o começo, e também a inteligência, porque eu acho que é uma tríade que se cada um começar a perguntar para si mesmo, onde está minha vontade, né? Onde está o meu amor, onde é que está a minha inteligência, e conseguir entender o que isso realmente significa, eu acho que um a um que a gente for transformando, daqui a pouco a gente tem uma humanidade muito melhor, né? São poucos que precisam para puxar fila, você não concorda, Lúcia? Na verdade, é como se fosse uma escada. Nós esgotamos um patamar. Aliás, eu acho isso super importante, Ló. Eu tenho ouvido as pessoas falando, muitas vezes, como se esse momento fosse um castigo por erros que cometemos. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós esgotamos um patamar, um degrau de uma escada. Eu vejo esse momento como uma sirene da natureza. Hora de crescer. E hora de crescer é uma coisa boa. É a diferença entre o teu menino que fez a primeira série primária e foi reprovado, porque não estudou, vai ter que fazer tudo de novo, e a diferença entre aquele menino que foi aprovado com mérito, mas agora tem que crescer, tem que ir para a segunda série. O primeiro seria lamentável, o segundo é louvável. Só que crescer dá trabalho, crescer é incômodo, e o nosso comodismo, às vezes, prefere a reprovação para continuar no mesmo patamar. Então, o que eu percebo é que nós estamos diante desse muro. O degrau se encerra e começa um patamar horizontal, batendo aí. Quando alguns sobem, podem lá de cima dizer, oi, vem cá, é aqui. Isso, com certeza, ajuda muito, porque dá uma percepção concreta para pessoas que, às vezes, têm uma pouca dificuldade de ler o simbolismo da natureza. Tem alguém chamando, tem uma voz concreta. Mas é evidente que cada um cresce no seu momento e se estiver apto para isso.
Você acabou de falar a história de Sócrates, eu gostaria de completar a história, você lembra? Que foi no dia em que os discípulos de Sócrates, que não aguentavam mais os 30 tiranos que regiam Atenas naquele momento, inclusive um deles era tio de Platão, não sei se você sabe dessa curiosidade. Então, eles chegam para Sócrates e dizem: Sócrates, vamos pegar esses políticos, vamos amarrá-los, e você dá 3 horas de aula para eles. Suas aulas são tão transmutadoras, quando a gente soltar os 3, vão ter virado filósofos. E Sócrates, com toda a paciência que ele tinha, ele diz: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, que era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, para que a pessoa suba, para que atenda esse chamado, ela tem que estar grávida de mudanças, tem que estar grávida de transformações, tem que estar grávida de crescimento. Tem que haver um certo esgotamento dentro dela, uma certa curiosidade vital de ver o que existe além, uma certa vontade de crescer, um ânimo de aprendiz, essa inquietude sadia de não estar satisfeito com o que ela é hoje, de perceber que nós temos muita caminhada pela frente. Que é uma curiosidade, que também recordo já ter comentado com você. Nós exigimos muito das coisas. Você não aceita um som que toca mais ou menos, um carro que anda mais ou menos, ou uma máquina que gela mais ou menos. Mas de si próprio você aceita ser um ser humano mais ou menos. Isso é ilógico. Por que nós criamos uma exceção para nós mesmos? A natureza espera o nosso melhor. E a nossa própria natureza humana também se realiza a cada passo que a gente der. É um outro patamar de felicidade. Um dia desses eu ouvi, eu achei lindo, um psiquiatra, um vídeo em inglês que me mandaram, não sei mais nem de onde perguntaram ao psiquiatra o que era que trazia mais alívio às dores que ele já tinha visto na vida dele, as dores psicológicas. E eu pensei que ele fosse falar de algum medicamento, que ele fala, a prática do bem. Eu achei aquilo tão fantástico. Não porque o outro vai te reconhecer, ou porque vai ser grato, ou porque você vai ter ibope, mas pela prática em si. Ela inunda a tua consciência de uma sensação de pertencimento, de identidade, de estar fazendo exatamente aquilo que se espera de você no esquema da natureza. Não existe maior felicidade do que essa para o homem, do que paz de espírito, do que coincidir consigo mesmo, do que saber que teve um dia humano. E quem olhar o seu rastro vai dizer, por aqui passou um ser humano. Sim. Então, se não existe sede disso, ninguém obriga o ser humano a crescer. A expectativa de que uma crise ou outra vai obrigar todo mundo a crescer, nós sabemos que não. As circunstâncias não podem nos obrigar a nada. Existe uma lei aí que se chama livre-arbítrio, que eu já quis até fazer um abaixo-assinado para ver se a gente revoga essa lei, porque ela dá muito trabalho, que não permite que a gente cresça porque alguém arrasta ou porque alguém faz alguma coisa por nós. Depende de cada ser humano. Lúcia, eu lembro bem, eu tinha até feito uma anotação de uma palestra tua que você falou exatamente dela. Você até comentou assim, existe uma lei da evolução. Ninguém evolui por mérito alheio, né? Evoluir é uma responsabilidade pessoal, que você fez um paralelo na época com a história de Sócrates, né? Como, né, nem a mãe dele só pode ajudar a parir alguém porque a pessoa está grávida, né? Então, essa história de você transferir para o outro a responsabilidade da sua própria evolução, acho que a gente fica circulando em torno do, parece o Ouroboros, né? Que a gente vai, parece que está sempre comendo o nosso rabo e vai transferindo para o outro a responsabilidade. Não é por aí, né, Lúcia? Logicamente, não existe essa possibilidade. E eu acho bom que não exista. Porque esse trabalho, apesar de ser duro e difícil, o trabalho da construção de si próprio é também o mais prazeroso que existe. É aquilo que eu te chamava dos prazeres inteligíveis. Não existe nada mais prazeroso do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Eu estou em paz com céu e terra. Eu hoje fui humano. Eu coincidi comigo mesmo. Eu fiz aquilo que me cabia no esquema da natureza. Essa felicidade humana é algo que, se a gente prova, não troca por nada. Não sei se você já ouviu falar de um livro chamado A Vida de Apolônio de Tiana. Se conhece? E tem uma passagem que é tão linda, Luar. E ele andava pelas regiões reformando as religiões que estavam muito decadentes. Ele chega a um templo egípcio, o Egito já muito, muito descaracterizado, e estavam fazendo um sacrifício de sangue no altar. E ele entra nesse templo com uma veste tosca de linho, descalço,
mas com aquela autoridade moral que ele tinha. E ele diz: abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Ou seja, os deuses era uma civilização politeísta, ou a Deus, ou aquilo que você acredite. A única coisa que a natureza espera de você é que você sacrifique, não no sentido de matar, porque isso é impossível, precisamos dele, mas no sentido de dominá-lo em altares da sabedoria. Exatamente aquela liberdade que eu te falei. Que o nosso eu animal nos permite uma sobrevivência digna, mas que ele não aprisione o nosso eu humano. Que nós possamos nos libertar, possamos cavalgá-lo, dominá-lo, direcioná-lo, e não ele a nós. Portanto, se você quer presentear alguma coisa à natureza, a Deus ou a qualquer ser que você acredite, presenteie o teu crescimento, que é a única coisa que eles não podem obter por si próprios, exatamente por conta dessa lei do livre-arbítrio. E os seres grandiosos são grandiosos por servir a lei, não por contrariá-la. E puxando um gancho do que você está falando, tem uma coisa eu mesma, né? Eu acho que eu desde muito nova estou num processo do meu próprio desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, e ele não é uma coisa fácil. E eu acho que eu potencializei essa minha vontade, como a gente fala de Platão, nos últimos 10 anos, né? E tem uma coisa muito curiosa no nosso processo de evolução e de desenvolvimento humano, que é aquela sensação de que a gente está sempre rodando em espiral, né? Eu acho que é um pouco da própria lei da evolução, mas que toda vez que a gente acha que a gente foi para frente, chegou mais perto da nossa essência, alguma coisa acontece que a gente cai de novo e parece que a gente volta um pouco para estaca zero. A minha sensação é que a gente sobe uma espiral ascendente com esses movimentos. Mas minha pergunta é, por que essa senda é tão difícil? E se você puder emendar, qual seria uma dica, uma possibilidade, como fazer para a gente não sofrer tantas oscilações? Ou as oscilações, elas são normais e essa é a grande brincadeira desse jogo todo de evolução? O que você sente sobre isso? Porque é difícil, a gente vai, cai, parece que nunca está pronto, né? Na verdade, se você fizer o esforço de vencer um único defeito teu, você vai perceber como é dureza isso. Ainda há pouco estávamos ambas aqui complicadas em como mexer com esse aparelhinho que está na nossa frente, que é complicado mesmo, diga-se de passagem. Agora, um ser humano é muitíssimo, incomensuravelmente mais complicado do que esse bendito aparelhinho. Mexer com ele é um aprendizado constante. E para você aprender bem, dominar bem uma função, é sofrido, porque tudo está imbrincado, interligado com os outros, e uma coisa mexe com várias outras, e mexe com o contexto onde você está vivendo, repercute do lado de fora, as pessoas te cobram inércia, nossa, você está tão diferente, cobram que você se acomode àquela imagem que tem de você, e dentro de você a tendência a retroceder é muito grande enquanto você não consolida aquele novo comportamento. A tendência a cair no inicial é muito grande, portanto, precisa toda uma etapa de aquisição do hábito, de inserir aquilo como hábito na sua vida, de formar uma nova imagem de si mesmo, diante da tua própria consciência e dos demais, para que depois aquilo entre numa rotina normal de vida. Portanto, é complexo, é complicado. E essa percepção, quem já tentou crescer, perceba, Luá, quem luta para crescer tem muito mais compaixão pelos demais, porque sabe que não é fácil. E compaixão é uma coisa necessária demais. Quando você tenta crescer, você tem mais compaixão pelas quedas alheias. Mas eu não acredito que seja um processo de subir e descer. Porque uma coisa é quando você se impõe uma conduta porque você acha bela. Você está num processo de aquisição, de integração daquilo como teu. Ainda não subiu, ainda é uma declaração de boas intenções. Você sobe quando realmente você integra aquilo como uma resposta tua à vida. De tal maneira que você não para diante de uma situação e pensa, o que eu tenho que fazer aqui? Automaticamente faz. Aquilo é a tua maneira de responder à vida, já está integrado. E isso, inclusive, eu sempre cito nas minhas palestras, é a diferença entre a filosofia e a sabedoria. Na filosofia, a gente se impõe determinados comportamentos que são humanos, são justos e têm a ver com a nossa própria essência. Na sabedoria, você já integrou. Você não lembra de mais nada. Ao agir espontaneamente, você é assim. Então, enquanto não integramos, e o nosso caminho ascensional é o caminho de pequenas integrações,
o crescimento humano é um caminho de pequenas integrações, nós vamos fazendo a espiral, e a espiral é boa. O que não é bom é quando a gente anda em círculos. Passa pelo mesmo ponto, sempre com o mesmo nível de consciência. Ou seja, eu vivi uma situação agora, disse não. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, eu continuo respondendo apenas não. Eu não tenho nada novo para dizer para a vida, eu estou andando em círculos. Não entrei no tempo real. Agora, quando eu passo nesse ponto e integro 2% dessa experiência, volto aí, integro 5%, isso é o normal. Nós temos que ter conosco também essa compaixão. Sabe a mãe, quando a criança dá um passinho e fica um tempão dando um passinho e caindo, aí um belo dia ela dá 2 passinhos e cai? Bom, eu fui mãe 2 vezes, eu fazia bolinho quando isso acontecia. Cantava parabéns. Se um dia você for, não sei se você já foi, a Dendera, no Egito, eu nunca esqueço dessa experiência, porque foi muito forte para mim. É uma escadaria enorme para chegar ao templo de Hathor. Mas essa escadaria enorme, você parece que está andando na horizontal. Sabe por quê? Os degraus são desse tamaninho, Lua. Desse tamaninho. Quando eu cheguei lá, que eu olhei aquilo, eu pensei, puxa, até nas escadas os egípcios têm alguma coisa para ensinar para a gente. Porque é incrível como é que eles fizeram aquilo de uma maneira que a pessoa vai fazendo um esforço tão mínimo, tão irrisório, que ela nem sente que está subindo. Mas está se aproximando do sagrado. Está se aproximando exatamente do templo da grande mãe, que é Hathor. Existe uma máxima filosófica que eu gosto muito que diz que o primeiro discípulo é sempre a nossa personalidade. É a primeira que você tem que educar. E tem que ter com ela o mesmo carinho que teria com a personalidade de qualquer outra pessoa. Brindar os pequenos avanços, comemorar, estimular para o próximo degrau, fazê-lo olhar não para a escada inteira, mas só para o degrau que está na frente dela. Esse é o jogo, disso se trata. De aprender a brindar esses pequenos logros, essas pequenas conquistas e continuar caminhando sem pressa e sem pausa. Essa é a ideia. Eu gosto muito disso que você coloca, levo muito isso comigo, esse sem pressa e sem pausa. A gente tem colocado muito em vários momentos que a gente também está falando com pessoas ou inspirando, enfim. E trazendo um pouco esse universo, que eu acho que é o universo dessas grandes civilizações, né? Os maias, os egípcios, os gregos e tantas outras que você, os babilônios, sumérios e tantos outros que você cita sempre nas suas palestras, né? Eu tenho um olhar assim para o teu trabalho interessante, porque eu vejo que você traz as máximas dessas antigas civilizações de um jeito muito simples. Você traduz de um jeito muito fácil da gente entender. Então, também acho que parte do teu trabalho, que eu acho incrível, é você traduzir para a contemporaneidade coisas, às vezes, que são mais herméticas da gente entender. E aí eu te pergunto se a gente tem toda uma bibliografia, um conhecimento, que eles são numa primeira vista, às vezes mais herméticos, né? Justamente porque acho que antigamente falavam mais em metáforas, tinha um outro olhar, né, para o conhecimento, para a sabedoria. Eu te pergunto se a contemporaneidade, nós, homens modernos, por mais que a gente ache que a gente está evoluindo em termos de conhecimento e tudo mais, se a gente está perdendo esse poder de observar essas metáforas, se a gente está com um olhar objetivo demais para as coisas, a gente está perdendo a poesia, Lúcia? Com certeza. Inclusive a poesia propriamente dita, estrito sensu, tem morrido. Um dia desses conversava com um editor e ele me dizia exatamente isso. Não se publica mais poesia, as pessoas não leem. Para mim, isso é um processo muito claro que não vem de hoje, que é o fato de que nós nos tornamos muito, associamos o conhecimento à extensão e não à profundidade. Então, nós falamos muito, mas não dizemos quase nada. Temos pouco conteúdo. Lembra aquela questão dos prazeres inteligíveis? Pouco amor às ideias. Então, nós tendemos a estender muita informação. E eu estudei lógica na universidade, era a minha disciplina predileta lá. Ainda é uma das que eu mais gosto. Então, toda vez que eu quero ver qual é a essência do que uma pessoa está dizendo, pego uma folha de papel e começo a pegar as ideias principais. Aqui, o que ele está querendo dizer? Qual é a ideia? O que está sendo transmitido aqui? Vou te contar uma coisa. Eu já tive a oportunidade de ler e assistir falas de pessoas quase 1 hora e terminar com papel vazio. Nossa. Vazio. Não tinha nenhuma ideia. Eu acho impressionante, porque o homem atual, ele identifica, inclusive inteligência, com essa extensão e não com profundidade.
Se você pegar filósofos antigos, como os pré-socráticos, nem se fala, né? O poema de Parmênides, as ideias de Heráclito, é verdade que sobraram pouco, mas o próprio Platão, quando ele quer expressar um conceito, é meia dúzia de palavras, às vezes até menos, o bem é o que une. Enfim, eles diziam pouco, mas eles queriam dizer muita coisa. Eles contavam com essa possibilidade do homem de mergulhar nas palavras, trazê-las para dentro, digeri-las lentamente, integrar parte delas na sua vida. Eles contavam com essa capacidade do homem de ser capaz de identificar onde existem ideias. E você só consegue isso quando você ama as ideias. Hoje nós não trabalhamos muito com ideias, trabalhamos com informações. Essas informações são superficiais demais, muito à flor da pele para tocar a essência de alguém e ser transformadoras. Portanto, nós temos uma situação que eu acho curiosa no mundo. Imagine você a quantidade de literatura que é jogada no mercado todos os dias e a quantidade de problemas humanos que temos no mundo. Não era natural, por uma questão de lógica, que a literatura aumentasse e os problemas diminuíssem, se elas trouxessem solução para esses problemas? Não é isso? Mas a literatura aumenta e os problemas também. Ou seja, está faltando alguma comunicação nesse meio de caminho. Tem alguma coisa estranha aí? Há um exemplo que você deve conhecer bem, porque eu dou 1000 vezes, que era aquele professor que está dando uma cátedra sobre o medo, sabe tudo que já se escreveu sobre o medo, já escreveu tratados sobre isso, e entra um camundongo dentro de sala, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Porque nada do que ele leu ou escreveu serviu para dar a ele uma resposta mais adequada ao medo. Ele não sabe lidar com o medo. Portanto, esse homem ele tem algum conhecimento verdadeiro, no sentido de sabedoria, ou ele tem informação? O que fazemos com a informação? E mais do que isso, como sabemos se essa informação é válida ou não? Imagine você o seguinte, você tem uma TV maravilhosa de plasma, ainda está pagando as prestações de tão cara que ela foi, e no momento ela dá um problema. Aí te dizem que se você comprar tal circuito e um técnico substituir nessa televisão para você, ela vai ficar maravilhosa. Aí você vai lá, compra o tal circuito, foi caro. Como é que você sabe se ele é realmente bom? Quando você coloca dentro da televisão e ela funciona bem como a televisão. Tem boa imagem, tem bom som. Você acha que não é a mesma coisa com conhecimento? Como você sabe se ele é bom ou mal? Coloca dentro do ser humano e vê se ele funciona bem como ser humano. Ou seja, se tem valores, virtudes, sabedoria, se é mais íntegro, se é mais coerente com a sua natureza humana, se venceu em alguma medida o egoísmo. Ou seja, vê se isso faz com que esse ser humano seja melhor. Shankaracharya, que é um filósofo que eu amo, no Vivekachudamani, que é a joia suprema da sabedoria, ele diz que certas pessoas elas se comportam como alguém que tivesse uma dor e não ingerisse o medicamento, ficasse apenas pronunciando o seu nome e esperasse que ele fizesse efeito. Você imaginou que cômico? Você compra lá Novalgina, 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 lê a bula, pronuncia em voz alta, decora a bula, mas não toma o bendito comprimido, a bendita dipirona. Então, e esperamos que isso faça algum efeito. O conhecimento não está fazendo efeito, a não ser técnico, a não ser quantas coisas, quantas pessoas não. Então, talvez a gente não esteja fazendo o que tem que fazer com esse conhecimento, até para ter discernimento. E isso também causa uma grande confusão quanto ao que é inteligência. É como se a gente estivesse esvaziando as nossas melhores ferramentas. Porque a gente necessita de vontade, de amor e de inteligência para sair da caverna, para viver como ser humano. Se você esvazia esses conceitos, você perde uma ferramenta poderosa. Então, inteligência, também você já deve ter ouvido falar sobre isso, vem de intelegere, escolher dentre. Escolher dentre todas as opções que a vida te dá, qual é a mais adequada? E a suma inteligência é a identidade. É escolher entre as inúmeras coisas que o mundo diz que você é, quem é realmente você. Se você acha que inteligência é meramente citação, acúmulo de informações, sem nenhuma profundidade, você perdeu uma ferramenta. E uma das mais necessárias, se você realmente quer viver o tempo real. Dentro da mitologia grega, você tinha que atravessar Cronos para chegar a Zeus. Primeiro vem Caos, depois vem Uranus, depois vem Cronos, depois vem Zeus. E quando eu pergunto para as pessoas, vocês acham que a gente está vivendo onde? Em Cronos, no tempo.
Eu digo, não, a gente está no caos lá atrás, no máximo Uranus, percebendo algumas possibilidades. Mas Cronos é tempo real, não é tempo medido por relógio. E tempo real mede-se por avanços em direção à plenitude da condição humana. Se eu te encontro hoje, ou você me encontra hoje, e a gente faz um diagnóstico psicológico uma da outra, dos defeitos que tem, das coisas que tem que vencer, e daqui a 10 anos a gente se reencontra e o diagnóstico é exatamente o mesmo, não houve tempo para você. Você não saiu de um caos primordial. Nós morremos sem ter propriamente nascido como seres humanos. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. Como diz Wallace naquele filme Coração Valente, né? Essa passagem é muito bonita. Isso é difícil, né, Lúcia? Porque eu sinto que a gente está numa sociedade que tem uma anestesia muito grande. E talvez essa oportunidade que a gente está chamando, essas trombetas que estão tocando, pedindo uma mudança, né, para esse amanhã, talvez estejam nos fazendo, por isso a gente está dentro de casa, para voltar a olhar para o fogo de Hestia, voltar a olhar para a nossa essência, voltar a olhar para aquilo que está pertinho, porque tem muitos ensinamentos, né? Eu fico pensando assim nesses filósofos, estava conversando essa semana sobre isso, né? Por que gregos, egípcios, ou pessoas de um tempo tão lá para trás, com tão menos ferramentas do que a gente, conseguiram produzir pérolas que atravessam mais de 2000 anos e estão presentes e vivas como se tivessem dito nos nossos ouvidos ontem, assim, né? E eu estava me indagando esses dias, falei, como é que um Hermes Trismegistus ele consegue trazer através das suas 7 leis herméticas as leis do macro e microcosmos e ponto, são 7, não tem mais do que isso, né? Como é que um Platão, um Sócrates trouxeram aquilo que eles trouxeram com essa riqueza que até hoje toca o nosso coração com a imensidão dessa sabedoria? Eu fico pensando se não é não, porque justamente eles não tinham tantas distrações, né? Porque ao sentarem nos seus lugares, ou às vezes numa simples pedra, olhando para frente, para a natureza, observando o entorno, ou até esse, né, nosso mundo interno, nosso cosmos interno, essas maiores maravilhas, ou a maior sabedoria não vem justamente daí, do simples. Porque o que eles deixaram, no fundo, é como você disse, tem uma simplicidade por trás e uma riqueza profunda. É super simples e super profundo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente também é uma sociedade de muita distração. E isso está fazendo com que a gente fique, né, com um véu cada vez maior. É isso, né, Lúcia? Antigamente tinha uma propaganda, você é muito jovem, não assistiu essa propaganda, que falava que uma determinada marca de biscoitos é fresquinho porque vende muito, Eu lembro. ou vende muito porque é fresquinho. Não estou tão jovem assim, não. E aí você quer mais ou menos o mesmo enigma do que veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Eu honestamente acho, Luá, que as distrações são consequência de um homem que não tem foco e não causa. E no fundo tudo se decide por aquilo que você ama, onde você coloca o seu coração. Esses homens sabiam muito sobre os homens e pouco sobre as coisas, se é que sabiam um pouco sobre as coisas, não era tão pouco assim, mas porque eles queriam entender o homem. Hoje nós nos especializamos muito nas coisas e pouco no homem, porque não nos interessam os homens, nos interessam as coisas. Então nós sempre nos desenvolvemos demais na direção que o nosso coração aponta. Isso é muito lógico, né? Então, eu não sou aqui contra a tecnologia, aliás, eu acho isso uma bobagem, da gente ficar colocando culpa em internet, em tecnologia. Estamos aqui graças à tecnologia, em quarentena, cada uma num canto, estamos aqui. Canso de dizer que o sonho da minha vida era ver Platão com Twitter. Você já pensou que maravilha de se ver? Platão todo dia. Bom dia! Fazendo live. Saia da caverna. Live. Pois é, então o problema não é dos meios de comunicação, eles são excelentes. O problema é que a gente não tem nada para comunicar. Tantos meios de comunicação para dizer tão pouco. Tantos meios de transporte, a gente não sabe para onde ir. Enfim, tem essas contradições de que a gente desenvolve muitos meios e perde os fins. Immanuel Kant dizia, no Fundamentos da Metafísica dos Costumes, que é um livro complexo, mas muito bom, ele dizia que nunca se deveria colocar os seres racionais, ou seja, os homens, como meios e não como fins em si, que isso seria uma imoralidade total,
Ou seja, os fins são coisas, é o lucro, e o homem é só meio. Às vezes eu vejo algumas empresas que às vezes me contatam e tudo mais. Eu quero fazer uma palestra sobre como se manter saudável mentalmente, porque senão as pessoas começam a faltar demais. Ou seja, ele não quer que as pessoas fiquem saudáveis, ele não quer que faltem. Eu já tive muitas vezes que dizer para essas pessoas, olha, se você não se interessar por elas, qualquer coisa que você diga vai ser balela e não vai funcionar. Se você quiser só que elas não faltem como finalidade, o tal do absenteísmo, claro que todo mundo vai saber que está manipulado. Isso não vai funcionar. Imagine que a gente tenha duas estradas, uma que tenha como finalidade as coisas, o material, o ter, e a outra que tenha como finalidade o humano, o imaterial, o ser. Se você caminha para o ser, o ter como meio ajuda. É que nem Platão com Twitter, ajuda. Difunde uma mensagem muito mais rápido, como nós estamos fazendo também na nossa medida, né? Com os nossos meios técnicos. Agora, quando você tem como finalidade o ter, o ser como meio atrapalha. Se você quer ser a pessoa mais rica do mundo e no meio do caminho honesta, é íntegra e é fraterna, acabou. Você não vai ser o mais rico do mundo nunca. E o nosso coração não está colocado na realização humana, na plenitude humana. Nosso coração está colocado num desejo egoísta de chegar a ter uma posição de conforto, de destaque social, etc. O final do processo não é o mundo, é só a nossa realização superficial e pessoal. Aliás, quando a gente alcança, percebe que não tem absolutamente nada. Às vezes, quando eu vejo as pessoas correndo muito atrás das coisas, só coisas, sempre me lembra aqueles cachorros do interior que ficam correndo atrás da roda do carro e que quando o carro para, eles ficam sem saber o que fazer. Porque é mais ou menos isso que acontece. Tenho tudo, e aí, sou feliz? Não. Sou famoso, sou feliz? Em geral, não. Isso às vezes é fonte até de tragédias. Aproveitando então, Lúcia, eu vou puxar então o gancho para a felicidade, tá? Foi através daquele Fórum da Felicidade que a gente estava palestrando lá que eu pude te conhecer. Foi incrível, eu estava conversando com um amigo no intervalo depois da sua palestra e de repente você desceu as escadinhas e eu me vi, eu, o Danilo, esse meu amigo, só nós e você. Eu falei, não, eu vou precisar falar com ela, né? E a partir daí acho que a gente desenrolou essa convivência, enfim, essa conexão gostosa, né? E naquele fórum... Afinidade entre Galvãos. É, amizade entre galvãos. Um dia a gente ainda descobre uma conexão, quem sabe, familiar mesmo. Mas, enfim, aquele era um fórum sobre felicidade. Eu lembro super bem que sua palestra foi inicial, estava super cheia, e as pessoas ávidas, né? Por isso que é a felicidade, como é que eu toco nela, como é que eu entendo ela, o que é felicidade para mim. E aí, Lúcia, eu queria passar a bola para você agora do que é felicidade para você. Eu sei que dava um assunto para uma palestra, mas resumidamente, e se você, Lúcia, acredita nesse ideal? A definição de felicidade de Epíteto, que era um filósofo que era escravo, e não era escravo de qualquer um, era escravo do secretário de Nero, Epafrodito. A felicidade para ele é um dos melhores conceitos que eu já encontrei na minha vida, Luar. Ele diz que a felicidade é um verbo, é o desempenho constante, contínuo e sem tréguas de atos de valor. Eu acho isso um negócio tão fantástico, porque é óbvio que todos nós temos que ter um referencial lá na frente. Ou seja, queremos chegar à felicidade plena. Kant fala uma coisa muito parecida em relação ao ideal humano. Deixa eu te contar a história do Kant e depois adapto para a felicidade, para entender melhor. Ele diz que o ideal humano é algo que você o alcança quando não anseia por ele, quando o traz para esse momento. Quando você anseia por ele, ele é referência de direção, mas não objeto de desejo. Imagine que o meu ideal é ser uma pessoa mais íntegra e mais justa. É um ótimo ideal, com certeza. Mas se eu fico angustiada, será que eu vou chegar? Será que eu estou chegando? Eu perco o momento atual e transformo o momento atual num momento vazio. E momentos vazios não conduzem a um futuro pleno. Eu tenho que ter esse ideal como referência de direção, para de vez em quando dizer, opa, será que eu me perdi? Não, está ali, estou na direção certa. Mas não como objeto de desejos, de ansiedade. A única maneira de você chegar ao ideal humano é somando momentos ideais, um atrás do outro, começando por esse onde estamos agora. A felicidade humana é a mesma coisa, ela está lá, ela é uma referência. Mas ela não pode ser um objeto de desejo, vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz lá. Mas quando eu encontro todas as condições para ser feliz nesse momento.
E uma felicidade que seja autônoma, porque toda felicidade que depende de elementos externos, ela é fonte de ansiedade, de angústia e de dor. A ansiedade que depende, a felicidade, perdão, que depende de nós, exatamente essa de que fala Epíteto, um desempenho constante, contínuo, incessante de atos de valor. Nesse momento, eu e você aqui, eu estou, e tenho certeza que você está também, dentro das nossas limitações, que são muitas, dando o melhor de nós para transmitir algo a alguém. De tal maneira que se eu tivesse 1 milímetro a mais, ele estaria em cima da mesa. E você também. Isso é uma fonte de felicidade muito grande. E sair daqui, sair caçando na vida, como se fosse um pássaro que levanta voo para caçar comida para os seus filhotes no ninho. Eu acho incrível, não sei se você já reparou isso, um passarinho quando ele levanta voo, como é que daquela altura ele enxerga uma minhoca se mexendo lá no chão? Foco, ele está procurando comida para o filhote. Aí daquele mergulho, puf, pega a minhoca e sai. Quando nós queremos dar comida para os nossos filhotes, que é a humanidade, da qual nós mesmos somos parte, nós saímos pela vida feito um pássaro, vendo o que pode ser algum elemento que alimente a alma, que eleve a consciência. Por quê? Eu quero ter para dar, eu quero ter para entregar. Tem uma frase filosófica muito bonita que diz que ninguém passe por ti e diga, eu passei por ele e não me deu nada. Que nós possamos dar daquilo que somos, não daquilo que temos. Se necessário dar do que temos, tudo bem, mas o fundamental que as pessoas precisam é daquilo que somos. E se nós somos capazes de ser essa entrega constante, não tem como não sermos felizes. Não tem como ter carência aquele que sempre jorra. Se ele está jorrando, ele tem para si e para todo mundo. Essa necessidade de jorrar faz com que a fonte nunca pare de ter água. A felicidade é um sintoma. Ela surge como um sintoma de que eu estou dando o meu melhor. E nesse momento você entra em fluxo, encaixa com tudo, com a natureza. É interessante porque você entra em fluxo, as coisas começam a se abrir e te mostrar mensagens. As coisas apresentam o seu coração. E você começa a ler as coisas. Felicidade nos faz bons leitores da natureza. Cada vez temos mais para dar. E quando você está preocupado em ter para dar, normalmente não falta para você. Isso é um estado de serenidade que, aliás, eu tenho aconselhado muitas pessoas em quarentena. Você não quer ficar angustiado em casa? Coloque uma meta, um ato de generosidade por dia. Não vou dormir sem um ato de generosidade. Uma coisa pequena que eu possa fazer. Vou ligar para um supermercado, vou mandar entregar uma cesta básica para uma instituição que está fazendo distribuições. Vou ligar para uma pessoa que está sozinha em casa e dizer, olha, conte comigo. Vou publicar uma imagem, alguma coisa que eleve o espírito das pessoas, uma mensagem positiva, alguma coisa que traga alegria. Enfim, um ato de generosidade por dia. Você vai perceber que é difícil alguém ficar triste assim. É difícil entrar em depressão assim. Helena Blavatsky, ela costumava dizer que quando eu esqueço de mim, lembro do mestre. Quando eu esqueço do mestre, penso demais em mim. O mestre aí representando toda essa missão de vida que nós temos. Quando você pensa na sua missão, pensa menos em si próprio, se vitimiza menos, se mima menos, sofre menos. Ou seja, um verbo a felicidade. É um ato contínuo de buscar dar o melhor ao mundo. E, na verdade, assim a gente vai gerando um círculo virtuoso, né? Porque a gente está a serviço a partir daquilo que a gente sabe fazer com pequenas ações, a gente vai pulverizando o mundo de amor, né? São pílulas de amor que a gente vai começando a alterar o nosso ambiente, né? Nosso meio, nosso ecossistema com uma coisa que às vezes nem é tão complexa assim. É o que você falou, não tem quem esteja a serviço do próximo que esteja infeliz, né, Lúcia? Eu acho que essa é uma lição muito linda, não só para agora, esse momento, mas para a gente continuar tendo essa prática depois que as portas se abrirem, sabe? A gente precisa praticar, é como se... Eu acho que esse momento talvez pode servir para a gente introjetar esse tipo de comportamento, como você disse no comecinho da nossa conversa, que a gente, para se transformar, tem que introjetar, tem que fazer 1, 2, 3, 4 vezes até o momento que a gente não percebe mais. Então, acho que essas práticas amorosas, se a gente for fazendo, a gente vai construindo, sim, também uma civilização melhor, né? Acho que essa é uma mensagem que você está deixando. E é um momento ótimo para isso, porque é um momento que nos obrigaram a sair da arena e ir para a arquibancada assistir a nossa vida e poder analisá-la. E aí, realmente, isso que eu sou, é realmente isso que eu quero. Então, é um momento maravilhoso onde fomos convidados a mergulhar em nós mesmos.
trágico pelas pessoas que estão se perdendo, mas ao mesmo tempo de muito potencial para aqueles que permanecerem para reconstruir tudo isso. Aqueles que estiverem grávidos dessa vontade de crescer, né? Isso, com Ô, certeza. Lúcia, eu acho que você já deve em algum momento, obviamente, ter falado sobre isso, mas eu não conheço isso da sua história. Então, eu queria te perguntar qual foi o momento que você teve essa faísca do eu quero trabalhar como, né, com a filosofia, com a sabedoria. Quando que você teve esse insight de seguir por essa estrada? Parece que a semente de querer entender as coisas, porque filosofia é um nome, dado a uma semente que existe dentro de todos os homens, que está esperando para despertar. E eu me recordo que eu era uma garota que tinha algumas manias. Uma mania que eu tinha era de ficar olhando para as coisas que ninguém olha. Eu achava encantador ver, por exemplo, a trilha de umas formigas saindo de um formigueiro. Ou qualquer plantinha que tivesse com botões, eu ficava ali tentando entender. Como é que aquilo que na véspera era um caule e uma folha, hoje era um botãozinho de uma flor? Às vezes uma rachadura que aparecia na parede, eu achava aquilo tão enigmático. Depois eu fui entender que as rachaduras de parede, muito recentemente descobri isso, obedecem a um esquema de geometria fractal. Você sabe disso? Sim. Eu era garota, eu ficava olhando para aquilo e dizia, gente, que coisa curiosa, por que as coisas seguem esse padrão quando começam a rachar? Porque ficam como se fosse uma árvore, ramos de uma árvore. Qual é a propriedade que faz as coisas serem assim? E coisas pequenininhas, para todo canto, querendo saber. Aquelas coisas... Isso me rendeu uma visita ao psicólogo, inclusive, uma vez, que a minha mãe achou que isso não era normal. E também uma curiosidade muito grande de entender as coisas que me ensinavam. Então, eu tinha dificuldade de passar de uma matéria para outra, porque eu queria entender mais daquilo. Não queria decorar uma fórmula, queria saber de onde tinha saído aquilo. Cidadão que pensou nisso, ele estava buscando o quê? Por que ele criou uma coisa dessas? Enfim. E eu não sabia que isso já era filosofia, porque filosofia é amor, é sabedoria. Ontem eu estava ali na área, lavando o chão da área externa, eu moro numa casinha, e eu queria que a água fosse para um ponto, ela sempre escorria para o ponto mais baixo, onde há um poço cheio de lama. Eu falei, gente, a água tem a ver com a nossa energia, né? A nossa energia é assim, para a gente poder projetá-la na direção que a gente necessita dela, necessita muita concentração e muito esforço contínuo, com a vassoura, com o rodo empurrando aquilo, senão ela tende a ir para o lugar mais baixo, ou seja, se desperdiçar em coisas banais. Falei, bom, isso provavelmente é um princípio da natureza em relação à energia, que a gente tem que aprender a ver. Energia, se você não está muito atento a ela, se não drena, se não canaliza, se não coloca esforço em cima, ela vai para o mais baixo. Um dia eu comecei, porque o meu sonho era estudar filosofia. Um dia encontrei Nova Acrópole, que era exatamente o tipo de filosofia que eu estava buscando. Que é isso, de amor às ideias, mas querer encaixá-las, encaixar o circuito dentro do aparelho de TV e ver se elas funcionam. Eu achei isso muito fantástico, é um projeto internacional, né? E a gente é ensinado a fazer isso, ou pelo menos estimulado, porque ninguém força isso, né? Uhum. Trabalho voluntário, eu trabalho há 31 anos como voluntário. Isso foi com os meus 24 anos de idade. Isso foi um processo que deu a tônica da minha vida. E não tem mais jeito, não sai mais de mim, porque em grande parte ele está integrado à minha maneira de ser mesmo. Deu um sentido a tudo aquilo que eu fazia, a tudo aquilo que eu sentia. Ninguém me leva mais para o psicólogo por causa disso. Lúcia, Agora tem sentido. isso é propósito de vida para você? É o seu propósito, sua missão? Você vê a filosofia encaixada na sua vida dessa maneira? Olha, honestamente, Luar, eu acho que propósito, filosofia é propósito de vida de qualquer um. Porque eu acho que não é possível um ser humano buscar outra coisa que não seja A sabedoria. civilização ia ser melhor, hein, Lúcia? Então tá todo mundo muito Na descolado verdade, com propósito. lembra do exemplo da pirâmide? A pirâmide tem um ápice só, que é chegar à sabedoria. O ápice da pirâmide é sabedoria, é a plenitude da condição humana, é o mais próximo do divino, para quem acredita. Agora, as faces são muitas. Você sobe como arquiteto, ele como jornalista, o outro como artista. Mas esse desejo de subir, esse amor ao ápice, isso é filosofia. Platão passa uma grande parte de um dos seus diálogos mostrando como qualquer profissional na cidade de Atenas ganharia muito se agregasse ao seu ofício a filosofia.
Fosse ele um descarregador de cargas no cais do porto, fosse ele o que fosse. E é isso mesmo. Bom, eu faço o quê? Eu faço palestra, dou aula, às vezes escrevo alguma coisa, mas a filosofia norteia aquilo que eu faço. Outras pessoas fazem outras coisas, mas a filosofia seria um norte excelente, senão ele está desnorteado. Filosofia é amor, é o ápice. Como é que você vai chegar no ápice se você não o ama? Chegar à sabedoria amando desesperadoramente já é uma coisa difícil. Se você não ama, não vai dar. Filosofia é isso, amor é sabedoria. Esteja você fazendo o que estiver, uma mãe que está dentro de casa cuidando do seu filhinho ou cuidando da casa. Aí você vai encontrar 1000 coisas para ser filósofo. E olha, não se engane achando que você precisa ter uma montoeira de informações. Às vezes, com esses 31 anos que eu dou aula, uma pessoa simples assim, quando eu falo de um símbolo profundo, ela é a primeira a entender. Às vezes, é aquela que tem uma camada de informação muito grande, quando ela percebe que ela não viu nada, ela se envaidece e fecha, sabe? Vai jogar fora tudo aquilo que ela reuniu. Então, você precisa de uma britadeira para poder chegar à consciência da pessoa, porque ela usa toda aquela informação como defesa. Às vezes fica muito difícil. Uma pessoa do campo, às vezes, já conheci pessoas assim, não sei se você já conheceu, com uma percepção da natureza, com uma sensibilidade que eu digo, nossa, como é fácil ensinar filosofia para uma pessoa dessa. E, às vezes, outros que estão muito ilustrados não é tanto, ficam só na superfície. Eu não sei se você sabe que eu e o Dan, meu marido, né, a gente fez durante 2 anos uma volta ao mundo pesquisando o que motiva as pessoas, né? E a gente conversou com gente, a gente passou por 28 países, nos 5 continentes, mas conversou com gente de muitos outros lugares, porque a gente sempre encontrava alguém de uma nacionalidade a mais em algum país distante. Foi tão curioso como as maiores lições que a gente recebeu, e são lições, porque quando a pessoa procura investigar dentro dela, com a força que coloca ela em movimento todos os dias, e não é qualquer um que te para na rua para perguntar isso, né? É quase que uma viagem profunda. A gente recebe lições dessas pessoas, grandes aprendizados, mas a gente recebeu das pessoas mais simples. Foi uma coisa impressionante, foi exatamente o que você está falando. Às vezes, né, muitos doutores, muitos super bem informados ou, né, com conhecimento de muitos livros e tal, não conseguiram chegar na essência do que pessoas simples, mas observadoras da natureza, do belo, si mesmas nos deram de presente, sabe? Eu lembro que um dos lugares que eu tive um maior ensinamento, assim, foi o Laos, numa comunidade de pescadores, sabe? Uma coisa impressionante o que aqueles homens e mulheres e crianças também ensinaram para a gente dentro de um contexto super simples. Então, acho que a filosofia, ela realmente, como se disse lá, é mesmo para todos, mas não são todos que estão disponíveis para enxergar, né? Para mim, te vendo de fora, você tem uma produção que não para, é incessante, você tem uma energia, uma vibração que é uma coisa impressionante, né? O que você já fez, que você já entregou para o mundo é uma coisa colossal. Então, eu vejo muito essa sua atividade, né? Essa proatividade. Hoje você diz, bom, a Lúcia hoje é ouvida, eu sou uma pequena filósofa, estou longe de ser uma pessoa muito especial, sou uma pequena filósofa. Mas hoje a Lúcia tem 25 milhões de visualizações no YouTube. Luá, um dia eu quero ter a oportunidade de mostrar para você a curva estatística do meu YouTube. O YouTube tem 12 anos. Durante 6 anos, era uma linha horizontal. Só quem assistia era eu e minha mãe. E eu? Durante 6 anos, não tinha ninguém. Isso aí foi ganho com perseverança e constância mesmo. Esse tipo de voz, aliás, me surpreende que hoje alguém esteja se interessando. Eu já tinha achado que não ia sair daquilo nunca, eu ia continuar assim mesmo. Então, isso eu sei que você tem esse poder de ação dentro de você. Mas eu queria saber agora se a Lúcia é uma pessoa sonhadora. Com certeza, todo filósofo é sonhador. Né? Meu sonho é sair daqui um pouco melhor do que eu entrei e fazer diferença na vida das pessoas. Essas duas coisas. E é interessante porque você primeiro, lá pelos meus 20 e poucos anos, quando eu pensei, esse é meu sonho, tinha alguma coisa na minha consciência dizendo, que é isso? Você não quer só isso, você quer também ter mais dinheiro, quer isso, quer aquilo. E aquilo naquele momento me provocava uma certa dúvida. Será que eu estou sendo hipócrita? Será que eu estou fazendo de conta, mentindo para mim mesma? Mas à medida que você vai caminhando e fixando essa ideia, você percebe que essas vozes secundárias vão sumindo, parece que elas vão desistindo de você. E chega um determinado momento que você diz, olha, realmente, não tem, o que mais eu vou querer? Uma vez aconteceu um fato muito engraçado comigo, Luá, que eu estava dentro de um ônibus
indo fazer uma filial que eu fazia na época, que era bem distante aqui de Brasília. E eu não dirigia na época, ia de ônibus. Entrou um rapaz no ônibus, pregando uma determinada religião, e ele dizia o seguinte: se você tem problemas no casamento, problemas de dinheiro, problemas no seu trabalho, problemas de saúde, vem aqui que eu tenho a solução para os seus problemas. E eu fiquei quieta no meu canto, na janela, mas me deu uma sensação tão interessante. Alguma coisa dentro de mim disse: que bom, não preciso de nenhum dos serviços desse rapaz. Não preciso de absolutamente nada. Nada que ele está oferecendo, estou necessitando. Eu necessito crescer, porque senão eu vou ficar frustrada. Mas fora isso, isso que ele está oferecendo, não preciso de nada. Que beleza! Eu acho que no final das contas, se você for podando tudo aquilo que é banal, que é imaturo, sobra isso. O que a gente pode querer mais? Se não sair daqui melhor do que entrou e ajudar as pessoas a crescerem. O que mais é real além disso? Nada que seja realmente teu pode ser tirado de ti. Até o nosso corpo físico pode ser tirado. Agora, quem vai tirar de mim o fato de eu ter crescido? Quem vai tirar de mim o fato da minha jornada ter podido inspirar alguns? Quem vai tirar isso de mim? Ô, Lúcia, você disse uma vez, mais de uma vez, algo que eu guardei muito bem na minha cabeça. Você diz assim: ou você, dizendo para nós seres humanos, está no banco da frente, guiando sua vida, ou você está no banco de trás, de olhos vendados. Isso é uma coisa que sua avó sempre fala no meu ouvido, assim. E aí eu queria saber de você, qual é a diferença entre os proativos e os reativos? O que difere um do outro? Um proativo é uma pessoa que está sempre em movimento, sem pressa e sem pausa, essa frase é importante, na direção daquilo que ele crê. Está sempre em movimento. E as coisas que acontecem com ele podem momentaneamente lhe trazer alguma satisfação ou algum sofrimento, mas não o tiram do seu caminho. Essa é uma frase de um filósofo que gosto muito, Nilakanta Sirihan, que ele dizia: eu me coloco no meu caminho. Se faz um sol causticante, eu sofro. Se faz uma brisa suave, eu me delicio. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Isso é um proativo. Ele interage com as coisas, mas ele não se trai, ele não se corrompe, ele não deixa de ser ele mesmo. Um reativo é aquele que fica esperando o que a vida vai fazer com ele para dar uma resposta. Isso é muito comum. Uma vez eu estava numa fila de banco e duas pessoas conversavam à minha frente. E uma delas dizia: olha, quando eu era jovem, eu queria ter feito tal curso, mas aí meu pai não quis, porque aquilo não dava dinheiro. Aí logo depois arrumei emprego, eu queria ter trabalhado com tal coisa, mas meu chefe não queria que eu trabalhasse com outra. Eu casei, minha esposa não gostava disso, não gostava daquilo, vieram os filhos. Ou seja, a história dele era a história do que tinham feito com ele. Ele era uma bolinha de bilhar. A história era a história do taco que o empurrou. Ele nunca, você não vê bolinha de bilhar e olhar para uma caçapa e dizer: eu vou para lá e começar a rolar. A maior parte dos seres humanos também não. E isso é cômodo, sabe por quê? Se a direção estiver errada, é culpa do taco. Eu fui Sempre a empurrado. culpa do outro, Eu né? fui uma vítima. É uma vítima. Vitimismo. A extinção da culpa marca o progresso moral. O início do progresso moral, diz Epíteto. E realmente isso é uma praga. Nós vivemos a sociedade da irresponsabilidade. Eu não sou responsável por nada. Na minha família, se não dá certo, no meu casamento, não dá certo, é a sogra, ou é o esposo, a esposa. Na relação de trabalho, é o patrão. Na relação psicológica, é culpa da mãe. Na relação religiosa, é culpa do diabo. O diabo tenta. Nunca você é culpado por nada. Nunca você é responsável por nada que acontece na sua vida. Não culpa, porque culpa não existe, mas responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, eu começo a crescer. Quando eu terceirizo todas as responsabilidades, quem tem que crescer é o outro, e não eu. Eu não tenho nenhum poder sobre o outro, eu tenho poder sobre mim. Então você fica estagnado. A vitimização gera estagnação. Como dizia Drummond num poema dele, que eu gosto muito, que ele diz assim: o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Eu acho isso muito interessante. Nós temos esse hábito de sofrer que tanto nos diverte, de nos sentirmos vítimas de todo mundo. E aí, se alguém diz: nossa, você tem tal problema, é culpa de fulano. E não mudo. Transfiro a responsabilidade e não mudo. E isso parece a escola filosófica que é tão atual, Luar, como é atual o estoicismo. O estoicismo dizia que isso é o início da morte do ser humano.
A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado, todos são responsáveis por tudo aquilo que lhes acontece. Você vai dizer tudo? Aí eu vou entrar com você com Marco Aurélio, que é um outro estoico, que ele dizia o seguinte, que nós viemos ao mundo carregados de necessidades de experiências para crescer. Que essa nossa necessidade de experiência atrai para nós os fatores que nos farão vivê-las e poder crescer. Então, é como se a gente viesse com um cartão cifrado. Eu necessito desenvolver essa virtude, esse valor. Eu atraio as coisas que podem me proporcionar isso. Portanto, se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa situação, seria outra. Mas eu passaria por aí, porque eu preciso passar aí. Havia uma necessidade de experiência. O meu poder pessoal atrai essas circunstâncias, porque eu quero crescer. Então, quando você percebe isso, você percebe que os outros são agentes inconscientes da tua necessidade de experiência. Mas que você teria que passar por aí, teria. E começa a acertar as contas só consigo mesmo. Aquele que não se responsabiliza por nada pode, com muita propriedade, ser chamado de irresponsável. Então, nós vivemos a cultura da irresponsabilidade. Eu sempre brinco que isso é a segunda maior invenção do mundo. A primeira é a roda, a segunda é de colocar a culpa de tudo no outro. É excelente, mas você não cresce. Só tem essa contraindicação. Lúcia, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa, perguntando para você, já que a gente falou bastante de felicidade, se tem algo que te deixa triste. O que deixa a Lucilena triste? Olha, eu posso dizer para você de uma coisa que hoje mesmo me deixou triste. Às vezes me deixa triste de uma maneira que parece que vai arrebentar o meu coração. Que é perceber como a crueldade está entranhada dentro do ser humano. Como é triste que o ser humano tenha essa insensibilidade diante da dor alheia e às vezes até um certo prazer em relação à dor alheia. Eu tive notícia de um fato que acontece toda hora, né? Que é morbidez, maltrato a animais de rua. A crueldade é uma coisa que me deixa triste, às vezes, por dias. É tão difícil você aceitar que a crueldade não é uma ficção, ela existe dentro da gente mesmo. A gente começa a rastrear a crueldade. Onde é que eu já fui cruel? Se você procurar direitinho, você acha. Você diz, gente, quem era esse ser humano que estava aí? Como eu podia estar tão fora de mim desse jeito? Não tão grave quanto mutilar um animal, mas às vezes pequenas palavrinhas sórdidas que você sabe que vão humilhar o outro e vão proporcionar desconforto ao outro, e você faz. Tem prazer de ver o outro se sentindo exposto, desconfortável. Cada ato de crueldade que a gente percebe em si mesmo e no outro, porque o outro nada mais é do que uma outra versão de você mesmo. Porque se o universo é unidade, a maior parte de nós são os outros. Então, o outro é uma versão de nós mesmos. Me dá uma vontade muito grande de reforçar o meu pacto com o meu ideal de vida, com a minha meta. Porque cada vez que a gente trai a nós mesmos, a gente toma direções que podem ser terrivelmente cruéis. Se você tem uma meta de vida, seja fiel a ela. Porque qualquer desvio de rota pode te levar a direções que depois você não vai acreditar que era realmente você. No dia seguinte dá aquela ressaca. Eu estava fora de mim. Tá bom, estava, mas vê se agora você vai catalogando quais são as coisas que te roubam a si mesmo. Porque nós proporcionamos aos seres coisas que, se fossem sobre nós, talvez a gente não suportasse. Talvez está aí mais um grande valor aí para esse mundo sonhado do amanhã, né? Porque eu concordo com você. Se a gente consegue realmente se introjetar no lugar de outro alguém, sentindo essa dor, a gente muda, né? Eu acho que a humanidade muda. E eu queria aproveitar o que você trouxe agora, porque eu acho que muito do que você disse nessa sua última fala tem a ver com alquimia, né? Como é que a gente consegue se manter íntegro, né? Como é que a gente consegue deixar essas partículas douradas ou do ouro, né? Estarem cada vez mais presentes dentro da nossa essência para a gente não se corromper com o meio externo. Acho que esse é o fundamento da grande alquimia, né? Transformar o ser num ser cada vez mais dourado, que ele possa deixar o seu rastro por onde ele passa, que são os seres todos que a gente já citou aqui, esses grandes mestres que a gente já falou de vários. Eu te pergunto o seguinte, Lúcia, falando dessa humanidade do jeito que ela tá, né? Dessas referências também que você trouxe, que você não sabe até que ponto essa crueldade está introjetada na gente, em mim, no outro, em quem, na sociedade. A gente está, de fato, num momento de uma transição poderosa e violenta ao mesmo tempo.
porque pedindo para que a gente haja rápido, né? E a gente já vem com essa necessidade de transição há bastante tempo. E para a gente encerrar, eu falei que em algum momento eu queria retomar o amor e eu escolhi o amor para a gente encerrar, porque eu acho que ele é super precioso enquanto valor, né? E de novo, uma vez você me falou uma coisa que me tocou muito, você já me falou muitas coisas, então mesmo que, e não sou só eu que me transformo com aquilo que você disse, porque eu tenho vários companheiros, várias pessoas que foram te conhecendo, sentindo a mesma coisa. Mas você me disse uma vez, eu que adoro alquimia, né? Que o amor é o grande solvente universal, né, Lúcia? E eu te pergunto, tá faltando amor na nossa sociedade? Será que muito do que a gente está vivendo é falta de amor? Por que o amor é tão importante? Na verdade, está faltando muitas coisas, o amor entre elas. Mas ficamos um pouco infantis do ponto de vista do desenvolvimento humano, enquanto adultos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do conhecimento das coisas. Tem um exemplo que eu gosto muito, Luar, que talvez deixe isso claro. Imagine você o seguinte, que haja um livro, e esse livro a sociedade atual sabe pegar e dizer qual é o componente biológico do couro da capa, de onde ele veio, de que animal, com que idade, como foi curtido, como se faz o papel, a celulose, blá, 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 o componente da tinta, qual a impressora que produziu aquelas marquinhas na página, mas não saiba ler. Não saiba juntar aquelas letrinhas e saber que elas formam uma palavra que fazem menção a uma coisa que não está no livro, está em outro lugar, às vezes muito distante. Então, nós temos isso hoje, temos um profundo conhecimento técnico das coisas, mas não sabemos juntá-las e ler a mensagem que elas transmitem. Não sabemos ler o livro da vida. E aí, para isso, falta amor, falta vontade, falta inteligência, como falamos, todas as outras virtudes derivadas disso, né? Um mínimo de autodomínio, de autoconhecimento, de capacidade de autotransformação e por aí vai. Agora, o amor realmente ele tem essa característica que você falou. Ele é o solvente do pequeno eu. Existe uma passagem de Cícero que eu gosto muito. Aliás, gosto muito de Cícero. Ele, numa passagem, ele diz alguma coisa mais ou menos assim, não é uma recitação literal. Ele diz que se amas e te tornas mais altruísta, mais comprometido, mais voltado para a necessidade do outro, realmente amas. Agora, se amas e te tornas mais egoísta, mais fechado sobre os teus próprios interesses, não amas, nem ama ninguém assim que assim o faça. Entende? Que o amor é exatamente o cálice dos alquimistas medievais. Os alquimistas diziam que a grande obra do homem é a construção de si próprio, que é esculpir o cálice, que é uma construção moral de si mesmo, isso é esculpir o cálice. Que os deuses, no caso deles, né, ou Deus, conforme a crença de cada um, quando olham lá de cima, se acham que o cálice está ok, eles derramam o vinho divino, que é o amor. Que lindo, Lúcia. Agora, se esse vinho é legítimo, a primeira coisa que ele faz é derreter o cálice. Ele é alcaeste, o solvente universal. O solvente universal derrete tudo. A primeira coisa que ele vai derreter é o cálice. Sabe por quê? Porque ele é canalizado por um ponto, mas ele não se restringe ali. Se você ama verdadeiramente uma pessoa, uma coisa, um trabalho, através desse ponto, desse canal, você ama mais toda a humanidade. Ele não aceita limites, ele vai se espalhando e vai englobando tudo. Siri Han costumava dizer que você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca do teu coração. E aí descobrirás que o teu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, o amor é um sentimento de expansão para encontrar o coração do outro, o coração do todo. Uma pessoa extremamente egoísta que diz que ama, provavelmente esse ser, entre aspas, amado, satisfaz alguma necessidade dele. Então, testemunha de uma experiência pessoal que, se não fosse por ele, ficaria totalmente batida, inexpressiva, é uma ferramenta para suprir a sua carência, é uma companhia, sei lá, que de alguma maneira ele traz alguma satisfação, mas o amor profundo não pode ser por alguém que atende às minhas necessidades. O amor profundo é quando eu deixo de pensar para que isso me serve e começo a pensar como eu posso servir a isso. O centro do universo já não sou mais eu, é uma coluna, é a lei do universo, e eu me coloco a serviço. Enquanto eu sou o centro do mundo, isso não é amor, isso é utilitarismo com um revestimento de emoções, mas sentimento verdadeiro não é.
Isso em todas as relações, né, Lúcia? Não só, obviamente, amorosa, né? Todas as relações, até a relação com uma atividade, com um trabalho. Sentir, bom, me corresponde passar por aqui, me corresponde fazer isso, faz parte do meu Dharma, eu necessito passar por aqui. Portanto, eu não vou dar menos a isso do que daria a qualquer outra coisa. O amor é a recuperação da unidade na multiplicidade, dizia Sirihan. Um pouco da unidade foi recuperada quando o amor age. Ele funde tão profundamente as coisas, é aquela frase bíblica, né? O que Deus uniu, o homem não separará. O que Deus uniu? Que Deus uniu foi aquele coração que, por se abrir para o divino, consegue se expandir a ponto de fundir com outro coração. Não tem mais como o meramente humano separar. Isso em qualquer relação, até mesmo com as nossas coisas, até mesmo com os nossos objetos, com tudo. Eu me sinto extremamente contemplada por tudo que você trouxe. Eu acho que você está ajudando a criar uma visão de futuro com esse sentimento de unidade, né? E trazendo esse amor para coroar, acho que finalizar como esse grande solvente universal que faz com que a gente de fato se conecte de coração com outros corações, construindo aí talvez a possibilidade de uma sociedade melhor. Eu espero que dessa grande, eu vou chamar, oportunidade, a gente faça valer a recuperação de valores humanos, né? E eu acho que não é à toa que você está sendo cada vez mais seguida. Quer dizer, de você, sua mãe e eu, você passou a ter 25 milhões de cliques. Não é pouco o que você faz. Porque você planta na gente uma semente, às vezes até de um certo desconforto, provocando a gente com questões muito profundas, que quando a gente começa a investigar e a gente se abre, se dispõe, tem vontade de investigação, só essa vontade já coloca a gente passos adiante, sabe? Então, pouco a pouco, você está plantando, sim, um amanhã de homens e mulheres mais íntegros, que olham para a sua essência. Eu acho que tem essa inteligência a seu dispor, essa vontade na ação e esse amor no coração. Então, eu espero de verdade que essa tríade platônica seja cada vez como uma grande tônica da nossa sociedade, sabe? Para que a gente possa dar o próximo passo. Porque eu sinto que a gente está num limiar, que a gente pode colapsar de um jeito até feio, né? Se a gente não tomar as rédeas, não ficar todo mundo no banco da frente, mas a gente tem uma possibilidade de um salto muito bonito também. Eu acho que esse salto, ele só vai acontecer quando a gente ocupar nossos espaços enquanto humanos que somos, que é o que você falou o tempo todo. E a gente olhar para a nossa natureza, o que a natureza humana exige de nós, pede de nós, né? Então, acho que para finalizar, e assim, muito, muito, muito grata por essa jornada, eu sempre quis trazer você para uma conversa pública. Eu queria te passar a palavra final, agradecendo muito pelo seu tempo, que foi um tempo longo, e deixando você para encerrar essa nossa jornada, trazendo suas considerações finais. Muito obrigada, Lúcia. Imagina, eu é que agradeço. Cada um de nós tem uma palavra única e irrepetível, que precisa soar no mundo. E a gente precisa ter tempo para fazer isso. E outra coisa, um exemplo que eu gosto muito de dar também é: imagine que você é uma pessoa que não gosta do sol. Você vive na sua casa, fecha portas e janelas e não quer saber de sol. Um belo dia você muda de ideia e resolve fazer as pazes com o sol. Abre portas e janelas. O momento das portas e janelas fechadas e de portas e janelas abertas, a tua distância do sol é exatamente a mesma. Mas só a tua disposição de se colocar em contato com ele, ele já te ilumina onde você está. Então, quando a gente pensa em ideais humanos, isso é muito distante, isso é utópico. Não é, não. Isso é como o sol. Ele é distante, mas não é utópico. Está aí nos aquecendo e nos dando vida pela simples disposição de nos colocarmos em contato com ele. Cada vez que caminhamos na direção dele, esse calor pode aumentar, essa luz pode aumentar. Mas nesse momento, só a disposição de abrir portas e janelas para determinados valores humanos, para determinados sonhos humanos, você já está em contato com isso e você já é iluminado por isso no ponto onde você está. Eu espero que essa nossa conversa tão agradável, sempre muito agradável juntar essas duas Galvão, seja frutífera para vocês também e seja útil. Agradeço muito pela oportunidade, Luan. Até uma outra ocasião. Muito obrigada, Lúcia, que você siga aí nesse seu propósito belo. Foi uma honra ter você com a gente
Espero que a gente possa se ver em breve fazendo esse dueto outras vezes, viu? Obrigada de coração e obrigada por todos os acolhimentos dos meus pedidos nos últimos anos, tá? Fique bem e que sigamos, então, se Deus quiser, num futuro num sentido mais solar, tá bom? Um beijo, querida. Com certeza. Um beijo para Obrigada. você também. Beijo, tudo de bom.